Olá, amigos. Professor Dilson Cardoso, muito bom estar aqui com vocês. Hoje vamos falar do período da história do Brasil muito importante. O período entre 1945 a 1964 e o contexto da Guerra Fria. Muito importante. Você tem que fazer esse link relacionando os fatos. Antes de começar essa aula, importante lembrar, seja o autor da sua história. Você é o único responsável por tudo que ocorre em sua vida. Gosto muito de Paulo Vieira, quando trabalha esse livrinho aqui, O Poder da Autorresponsabilidade. Paulo Vieira é um grande coach do Brasil. Eu gosto muito dessa área porque acelera resultados. Então, ser autorresponsável é fundamental. Se autoconhecer, então seja o autor da sua história, né? Vá, você pode. Deus nos fez para a excelência, eu acredito nisso. Vamos agora trabalhar Brasil 45 a 64. Meus amigos, momento importante para o Enem, para os vestibulares. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, que retorna, o segundo governo Vargas, Juscelino Kubitschek, um mineiro, médico, Jânio Quadros com a sua vassourinha para varrer a corrupção e João Goulart. Esse momento é fundamental para todos nós. Você vai encontrar no mínimo 10 a 20 questões de Enem vestibulares aí. É só observar as últimas provas. Termina a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que em 1945 chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial com o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. As bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki foram lançadas para apressar o fim da guerra. E no Brasil, o que iria acontecer? Com o final da guerra, Getúlio Vargas foi deposto no Brasil, porque não havia sentido manter aqui um presidente com características fascistas, já que o nazifascismo havia sido derrotado. Moral da história, Getúlio ainda tenta se manter no poder, com o queremismo, né? Mas foi deposto. Como ficaria o Brasil agora? A partir de 1946, meus amigos, o Brasil tentaria um novo rumo, uma tentativa de redemocratização. Eurico Gaspar Dutra. Anota esse nome, Eurico Gaspar Dutra. Um nome muito importante nesse momento. O Dutra promulga uma nova Constituição. Em 1946, foi promulgada uma nova Constituição em nossa história. O Dutra lançou o Plano Saúde. Anota esse nome, Plano Saúde, muito importante. Saúde, alimentação, transporte e energia. Plano Saúde. Esse Plano Saúde, para alguns economistas, seria o primeiro plano econômico global do Brasil. Observe que o Plano Saúde prevê investimento em várias áreas. Esse plano fracassou por falta de investimentos, mas foi muito importante. O Dutra pavimenta a rodovia Rio-São Paulo, né? Muito importante. Mas, meus amigos, eu falei em Guerra Fria. O mundo vivia o contexto da Guerra Fria naquele momento. O mundo estava bipolarizado. De um lado, Estados Unidos, potência capitalista. Do outro lado, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse mundo bipolarizado é a Guerra Fria, essa rivalidade. Eles não vão se enfrentar diretamente, mas vão promover vários episódios pelo mundo. O cinema se aproveita desse momento. O cinema sempre se aproveita desses momentos históricos. É dessa época, James Bond, 0007, o agente britânico. E tem muita ideologia aí nesse momento. Meus amigos, o Brasil sofreria o contexto da Guerra Fria. Vocês sabem que a Guerra Fria só foi oficializada em 1947 com a doutrina Truman. Doutrina Truman, que oficializa a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, há muita rivalidade, parecia Tom e Jerry brigando. Os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, George Marshall propõe um plano para a recuperação econômica, o Plano Marshall. Mas, amigos, é Guerra Fria, é rivalidade. Se os Estados Unidos lançam um Plano Marshall, a União Soviética lança uma réplica do Plano Marshall, o Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua para recuperar a Europa Oriental. Nesse contexto da Guerra Fria, vamos ter uma rivalidade também entre OTAN e Pacto de Varsóvia. Foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um bloco militar capitalista. Os países socialistas criam o Pacto de Varsóvia. Muito interessante esse momento, muito rico esse momento nos Estados Unidos, queridos. Comunistas, ou quem simpatizava com a União Soviética, são perseguidos. Um movimento chamado macartismo persegue comunista nos Estados Unidos. Isso caiu até numa prova da UESC antiga que eu me lembro. A UESC já teve prova aberta, lembro-me bem disso. Moral da história, tudo isso vai ter reflexo no Brasil.
No Brasil, governava Eurico Gaspar Dutra. Dutra, em sintonia com os Estados Unidos, alinhado com os Estados Unidos, Dutra também vai perseguir comunistas aqui. Esse governo Dutra é muito importante. Dutra foi muito criticado por economistas, por estudiosos. Por quê? Dutra adotou uma economia liberal. Dutra adota uma economia liberal, esgota as reservas que Vargas deixou. Vocês lembram muito bem, Vargas era nacionalista, Dutra entra com a nova postura, Dutra adota uma política liberal, esgota nossas reservas. Foi muito criticado o Dutra por causa disso. Dutra importou até ioiô. Aquele ioiô, aquele joguinho, já brinquei de ioiô ainda quando adolescente, os pais de vocês devem ter brincado. Moral da história, o Dutra importou até aparelho de TV, o Brasil não tinha uma emissora ainda firme mesmo. Mas, meus amigos, esse momento é muito importante. Observe, Guerra Fria, o contexto brasileiro. Mas Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas estava observando tudo e já vai projetando o seu retorno. Em 1951, Getúlio Vargas retorna, agora eleito com quase 48,7% dos votos. Getúlio Vargas retorna, mantém sua linha nacionalista e lança uma campanha. O petróleo é nosso, anota isso, o petróleo é nosso. Um idealista, o Getúlio, né? Um grande nacionalista. Meus amigos, em 1953, nascia a Petrobras. A Petrobras é um orgulho brasileiro. Infelizmente, nos últimos anos, temos visto, né, como a Petrobras sofreu, né, com as denúncias de corrupção. E é um tema relevante você fazer esse link. Rapaz, se Getúlio tivesse vivo, sofreria bastante, né, com o que ele viu acontecer na Petrobras recentemente. Mas Getúlio, em 1953, cria Petrobras para dotar o Brasil de autonomia energética. O ministro de Getúlio, João Goulart, nesse contexto, propôs aumentar o salário mínimo em 100%. Os empresários não gostaram. Poxa vida, 100%, uma hora para outra. Moral da história, Getúlio também vinha sofrendo muitas críticas. Getúlio era criticado por um jornalista, Carlos Lacerda. Anote esse nome, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda acusava Getúlio de corrupção e de favorecer seus amigos e parentes através de bancos com empréstimos. Um segurança de Getúlio, Gregório Fortunato, provavelmente, segundo alguns estudiosos, e alguns do grupo de Getúlio, teriam tramado o assassinato de Carlos Lacerda. Contrataram um pistoleiro, é o chamado crime da Rua Toneleiros. Carlos Lacerda foi atingido com um tiro, próximo ao pé, mas quem morreu foi o major Rubens Vaz. Isso foi chamado crime da Rua Toneleiros, o atentado da Rua Toneleiros. Eu estive lá, fotografei, filmei, escrevi desse momento, fica em Copacabana, o atentado da Rua Toneleiros. Era para matar Carlos Lacerda. Quem morreu foi Rubens Vaz. O exército foi investigar. Acusaram Getúlio. Getúlio disse, não fui eu só saio do Palácio morto. Getúlio já vinha sofrendo pressão dos empresários, pressão dos Estados Unidos por causa de sua política nacionalista. E agora, acusação de um crime. Crime da Rua Toneleiros. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio cometeria suicídio e deixaria sua carta-testamento, que sairia da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, a morte de Getúlio foi uma comoção nacional. Muitas heranças Getúlio deixou, claro, um grande brasileiro. E como eu falei anteriormente, é bom analisar o governo de Getúlio de duas formas. Houve o ditador Getúlio, com características fascistas, esse deveria ser até preso, mas o empreendedor Getúlio merece aplausos. Lembre que Getúlio criou o Ministério da Indústria, Comércio, Trabalho, Educação e Saúde Pública. Getúlio inaugurou o Cristo Redentor. Getúlio institui a justiça trabalhista, a justiça eleitoral para combater as fraudes, o voto feminino, a CLT, consolidação das leis do trabalho, a Petrobras. Um grande brasileiro foi Getúlio. Getúlio cometeu suicídio, meus amigos. Próximo presidente da nossa história. Em 1956, agora um mineiro, um médico, foi eleito Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova. Anota aí, o presidente Bossa Nova. Juscelino Kubitschek, que trouxe como lema 50 anos em 5. Olha que lema interessante, 50 anos em 5. Foi o lema de Juscelino Kubitschek, 50 anos de progresso em 5 de governo. Um grande brasileiro também, nacionalista. Vocês sabiam que houve 2 tentativas de golpe contra Juscelino?
Sim, o golpe militar de Aragarças e o golpe militar de Jacareacanga, mas JK conseguiu contornar, mostrou aos militares que ele tinha não pretensões comunistas no Brasil e governou tranquilo, né? JK é um responsável, né? Talvez por dar prosseguimento àquela pouco daquele empreendedorismo getulista. Brasília é uma herança do seu governo. Brasília, né? Nossa capital atual foi obra de Juscelino Kubitschek, né? Brasília que foi arquitetada por Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Outra grande herança de Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, a Sudene, Superintendência para o Desenvolvimento da Região Nordeste. A indústria automobilística, anota aí, a indústria automobilística foi uma herança no governo de Juscelino Kubitschek. O seu plano de metas foi muito importante. Plano de metas que é bom você estar revisando, que prevê investimento em indústria, né? Energia, educação, alimentação. Revise com bastante atenção esse plano de metas. Vão observando como é importante esse momento pós-Segunda Guerra Mundial, né? Esse Brasil de 46 até 64, importantíssimo, sofrendo os efeitos também da Guerra Fria. Nós temos aqui Eurico Gaspar Dutra, Getúlio que volta, Juscelino Kubitschek. Aí, meus amigos, em 1961, no auge da Guerra Fria, lembrem que em 61 havia sido construído o Muro de Berlim. O Muro de Berlim talvez tenha sido o maior símbolo da Guerra Fria, uma afronta à dignidade humana, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim que dividiu um mesmo povo. Meus queridos, 61, eleito um professor, Jânio Quadros. Anota esse nome, Jânio Quadros. Talvez nem ele mesmo esperasse. Bem provável que os votos nele tenham sido de protesto. Mas foi eleito Jânio Quadros. Esse Jânio talvez tenha um plano bem definido. Tentou ganhar tempo com algumas medidas moralizadoras. Através de bilhetinhos ele proibiu biquíni. Ele proíbe biquíni em desfile de beleza, proíbe briga de galo nas linhas, né? Proibiu lança-perfume no carnaval. O Jânio tentou uma política independente dos Estados Unidos. Interessante. Jânio, no auge da Guerra Fria, condecora Ernesto Che Guevara. Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Quando o Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, os Estados Unidos não viram isso com bons olhos. Porque lembrem que Che Guevara, médico argentino, ele participou da Revolução Cubana com Fidel Castro e Raul Castro. A Revolução Cubana foi uma afronta à hegemonia dos Estados Unidos da América. Em 1959, Cuba faz sua revolução. Cuba depois se alia à União Soviética, implanta o socialismo, né? E Che Guevara foi um líder, participou ativamente da Revolução Cubana. E agora Jânio Quadros condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Os Estados Unidos não viram isso com bons olhos. Claro, a Revolução Cubana foi uma afronta, como eu falei, à hegemonia dos Estados Unidos aqui na América. Dizem que o Che, argentino, tinha asma, teve até no Rio de Janeiro, esqueceu até uma bombinha, né? No Rio de Janeiro. Moral da história, Jânio Quadros, ele condecora Che Guevara e renuncia. Em menos de um ano, ele renuncia. Teria dito: forças ocultas me pressionam. Forças ocultas me pressionam. Ele negou isso numa última entrevista. Ele disse que não falou isso. Moral da história, Jânio renuncia. E agora? Quem é o vice? O vice é João Goulart, o Jango, um fazendeiro, gaúcho. Mas Jango estava na China. João Goulart estava na China comunista. As elites, olha só, Jânio Quadros não estava sendo visto com bons olhos, porque condecorou Che Guevara. Renuncia. O vice João Goulart, o Jango, está na China comunista. Imaginem, naquele momento histórico, Guerra Fria, como isso foi sentido no Brasil pelas elites. Opa, o João Goulart não pode assumir, é comunista, quer implantar no Brasil uma república sindicalista. João Goulart, antes de voltar ao Brasil, passou nos Estados Unidos, para deixar claro que não era dessa linha. Meus amigos, João Goulart assumiu com os poderes limitados por uma emenda parlamentarista. Anota isso, João Goulart assume com os poderes limitados por uma emenda parlamentarista. Sim, olha que coisa importante. E quem foi o primeiro-ministro? Tancredo Neves. Tancredo Neves, o avô de Aécio, depois teria grande importância em nossa história, naquele momento das diretas já. Mas Jango, muito inteligente, ele ficou. Posteriormente fez um plebiscito, ouviu o povo,
e voltou a assumir com plenos poderes. Volta a assumir com plenos poderes e propõe fazer suas reformas de base. Reformas de base, anota esse nome. Reforma eleitoral, reforma educacional, reforma tributária, reforma agrária. Reforma agrária? Naquele momento, falar em reforma agrária, não era bem visto pelas elites. Se acreditava que reforma agrária fosse coisa de comunista, o que não tem nada a ver. Todo país capitalista fez sua reforma agrária. É absolutamente necessária. O Brasil precisa fazer uma reforma agrária bem planejada. Reforma agrária não é tomar terra de ninguém. É, com planejamento, indenizar os proprietários, né? Quando você faz uma reforma agrária planejada, você dá condições para que o homem do campo tenha sua sobrevivência e aumenta a nossa produção. A moral da história, quando João Goulart, propõe fazer reforma agrária num comício que ele fez, a reação foi imediata. João Goulart assinou sua sentença de morte. As elites foram numa grande passeata anticomunista, anota o nome da passeata: Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma passeata anticomunista fora João Goulart, no dia 31 de março de 64. Os militares tomavam poder no Brasil. É o golpe militar de 64 que depõe João Goulart. Foi um golpe militar. Sabemos hoje, alguns estudiosos defendem que esse golpe militar teria sido financiado pelos Estados Unidos. A CIA teria contribuído para desestabilizar o governo de João Goulart. É o que muitos estudiosos dizem. Foi até matéria de um grande programa de TV. Há pouco tempo, João Goulart é deposto, né? Os militares assumem o poder no Brasil. Lembrem desse momento muito importante, né? Lembrem que havia um medo que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, né? Havia medo que o Brasil se tornasse uma nova Cuba socialista, né? O contexto é Guerra Fria, você não pode estudar o golpe militar isolado, tem que entender o contexto. Então esse momento é muito importante. Em 64, os militares tomavam poder no Brasil, é assunto da nossa próxima aula, mas lembrem desse momento importantíssimo. O Brasil, 46 a 64, você tem Eurico Gaspar Dutra, plano Salt, muito importante, anota esse plano. Dutra foi muito criticado por adotar uma política liberal que esgotou nossas reservas, as reservas que Vargas deixou. Getúlio Vargas retorna ao segundo governo Vargas, 51 a 54, Vargas lança a campanha O Petróleo é Nosso e cria Petrobras para adotar o Brasil de autonomia energética. Juscelino Kubitschek, 56 a 61, o presidente Bossa Nova, o mineiro, médico, com seu plano de metas, constrói Brasília e traz a indústria automobilística. Jânio Quadros, que prometia combater a corrupção, varrer a corrupção. Jânio, que adotou como símbolo de campanha a vassourinha. Varre, vassourinha. Jânio, que renuncia em menos de um ano. Assume João Goulart com os poderes limitados por uma emenda parlamentarista. Posteriormente, João Goulart volta a assumir com plenos poderes e propõe fazer reformas de base. Anote esse nome, reforma de base. Mas as elites não aceitam, porque ele propõe fazer reforma agrária. Vem uma grande passeata das elites anticomunistas, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e João Goulart seria deposto em 31 de março de 64, tendo início o regime militar no Brasil. Estudem, revisem. Vocês podem e devem continuar sonhando e trabalhando para realizar os sonhos, né? Tudo que o homem é capaz de pensar, o homem é capaz de realizar. Vá, você pode. Fica o meu abraço, o meu respeito por você, professor Gilson Cardoso.